Ó, você vê, né? Até a nossa produção, o Bruno Landi, que é do nosso YouTube, eles estão eufóricos para saber o que eu tenho para falar sobre o futebol feminino, né? E não são só eles, não. A quantidade de gente que me mandou, porque eu falo que eu não gosto de assistir e eu continuo falando. Agora, eu não torço contra o futebol feminino. Não torço contra. Agora, eu não torço. Por quê? Porque eu não assisto. Eu acho chato assistir futebol feminino. E eu não tenho medo de dar minha opinião. Eu não tenho medo de pressãozinha. Se eu tivesse medo, eu já estava na praia. Eu não estava trabalhando com um canal no YouTube, na Jovem Pan. Se eu tivesse medo de ataque, eu ia lá passar o resto da minha vida na praia, fazer uma pousadinha na praia. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião é, eu não mudo. Ainda acho chato assistir futebol feminino. Agora, acho histórico o que as meninas fizeram. Acho lindo o que as meninas fizeram. Gostei de ver as imagens das meninas emocionadas porque estão numa final olímpica. Porque, pra mim, é assim que elas têm que ser reconhecidas. Eu sempre falei, eu acho que tem um vitimismo exagerado, sim, no futebol feminino. Eu acho que tem uma politização chata, sim, no futebol feminino. Agora, se é pela realização, pelo jogo, pelo que elas estão fazendo, pelo trabalho, eu valorizo. E se eu não valorizar, eu sou covarde. Eu não sou covarde como muita gente que me ataca. Eu não torço contra. Só que eu não assisto. Assistir ao jogo? Não. Mas eu soube da notícia porque todo mundo começou a me dar. E agora, pilhado? Vai ou não vai falar, pilhado? Olha as meninas, vou falar. Porque elas chegaram por resultado, por trabalho. Então, é histórico sim. Já conquistaram uma prata garantida. Podem conquistar o ouro porque eliminaram a favorita. A Espanha era a favorita ao título porque é a atual campeã mundial. Agora, tem os Estados Unidos pela frente que também são uma potência no futebol feminino. E se alguém está esperando que eu fale aqui, pronto, agora eu vou assistir. Não, eu ainda não acho legal assistir ao futebol feminino. E outra, eu acho que elas têm que buscar reconhecimento assim, como conseguiram agora. Com resultado, com jogo, com entrega, emocionando aí o Brasil todo. E também não sou a favor, não venham tentar me convencer. Ah, é futebol feminino? Tem que ser narração de uma mulher. Tem que ser comentário de uma mulher. Tem que ser repórter mulher. Não. Por quê? Se no futebol masculino eu vejo repórter mulher, no futebol masculino eu vejo comentarista mulher. É isso que eu sou contra. Eu sou contra os exageros e os vitimismos que são construídos. Para mim, tem que buscar assim, buscando, ganhando, como conquistou o vôlei, que hoje que tem o respeito de todo o Brasil, as meninas são brilhantes, o basquete e todas as outras modalidades. Então, tá dita a minha opinião, para quem tanto queria ouvir. Ainda não acho divertido assistir, não concordo com muito vitimismo que tem na modalidade, com essa necessidade de tudo ter que ser mulheres, porque se tem homem talentoso narrador, se tem homem talentoso comentarista também. E foi histórico. Parabéns para as meninas, parabéns por terem garantido uma medalha de prata, tá bom? E por brigar pelo ouro. Porque elas vão brigar pelo ouro, mas uma medalha de prata já está garantida, já é algo histórico para uma seleção que vinha passando muitos vexames. É bom a gente deixar isso claro. Se era criticado, é porque vinha dando vexame. Não tem essa, tá criticando porque não gosta. Não! Eu critiquei a seleção masculina, pô, quando deu vexame na Copa América. Por que eu não posso criticar a seleção feminina quando foi eliminada na primeira fase, no Mundial, dos últimos resultados recentes? Então é isso, aqui vai ter transparência sempre e eu não tenho medo de pressão. Eu falo aqui, repeti a minha opinião e ela tá dada. Agora, foi histórico, né? Bruno, Mauro César Pereira e Zé Manuel, o que as meninas conquistaram. Foi, né, uma final olímpica, é a terceira vez, né, que chega numa final olímpica. Faz 16 anos. Não chegava a 16 anos. Tem 2 pratas o Brasil. Sim, 2 pratas, vai tentar um ouro inédito. Não era favorito, não estava entre as favoritas até pela Copa do Mundo que fez. E a primeira fase foi ruim, né, veio com 2 derrotas, passou em terceiro lugar. E cresceu no mata-mata, né? Que é uma coisa que acontece nas competições de mata-mata. Zera tudo, é outra competição. Quem perder vai embora e a seleção cresceu ali no momento decisivo. Venceu a França, venceu a Espanha e chega numa final com condição, né? Pelo crescimento, pela confiança que chega em condição de encarar os Estados Unidos, que é uma seleção muito vencedora,
Claro que é uma final difícil, mas chega para brigar. Cresceu ali no mata-mata, né? Zerou a primeira fase ruim e conseguiu crescer no mata-mata. Mauro César Pereira. Então de parabéns. Não tem muito o que falar, não? É isso aí. Chovendo no molhado. Eu não acompanho muito futebol feminino, não tenho condições de me aprofundar a respeito. Então, não tem muito o que falar. Você também não é um admirador do futebol feminino de assistir? Eu não tenho condições de ver todos os campeonatos, de ver os jogos de futebol feminino. Então, tem muita gente já que é voltada para o futebol feminino. Deixa o pessoal que é voltado falar sobre isso. Eu não tenho muito o que falar porque eu não acompanho com a devida dedicação. A minha prioridade é falar de outros campeonatos, então não acompanho. Cada um que fale daquilo que é... Como eu pergunto também do handebol, eu não tenho o que falar do handebol. Hoje eu vi um pedaço lá do jogo França e Alemanha. Legal, mas eu não sei comentar. E no caso do futebol feminino eu vejo muito pouco. Não vou ficar aqui pegando carona no momento bom para ficar aqui falando, chovendo. Se eu não falo antes, eu vou falar agora. É isso, que queriam que eu falasse. Tal. É isso, se eu não assisto, se eu não gosto, eu falo. Você é contra, assim. Não, eu sei. Se eu não acompanho e não comento habitualmente, não é agora que ganha, eu vou ficar bonitão aqui falando agora aqui. Não, eu acho que as pessoas que acompanham que tem que falar, se aprofundar. E tem muita gente fazendo isso. Homens e mulheres. Zé. Rapaz, eu me lembro lá no meu começo, lá em Jogos Abertos, Mauro, transmitindo vários esportes, né? E assim, eu adoro a Olimpíada, sofro demais com os Jogos do Brasil, especialmente aquele que a gente pode conseguir alguma coisa e de repente não dá certo. Não entendo de todo e acho muito divertido acompanhar alguns esportes e aprender ali na hora, né? Aí você começa a usar os termos, parece que você entende, no fundo não entende nada, até brinco com isso, né? Parece que... eu brinco lá com a minha filha, a gente começa a falar alguns termos ali e criticar a arbitragem sem entender bolhufas daquele estado. Mas como torcedor, evidentemente, eu não vou chegar aqui e falar de esporte que eu não tenho profundo conhecimento. Mas muitos eu transmiti muitas vezes, né, durante a minha carreira. Faz muitos anos que eu me concentrei mais no futebol, mas vejo, acompanho. No futebol feminino, eu acho que o Campeonato Brasileiro teve um crescimento, a entrada dos grandes clubes, investimento. O Corinthians, por exemplo, que está com 5 e uma jogadora que acabou de sair, 6 jogadoras praticamente na seleção brasileira, além do técnico Arthur Elias, há um crescimento no futebol brasileiro, talvez incipiente ainda em termos de formação de jogadora. Precisa trabalhar mais as categorias de base para a gente formar mais jogadoras, para aumentar esse número. De qualquer forma, o Brasil da primeira fase parecia que nem ia passar, né? Passou, né? Começou vencendo o primeiro jogo, sem ser brilhante. No segundo jogo, a seleção brasileira tomou virada nos acréscimos da seleção japonesa, que a gente não esperava, né? Foi um jogo assim impactante do lado negativo. E no terceiro jogo, a expulsão da Marta comprometeu demais e depois a contusão da lateral direita do Brasil, que está fora inclusive das Olimpíadas, teve uma fratura. E aí ficou bem complicado para a seleção brasileira. Mas ela chegou no mata-mata e a gente não achava que ia passar nem da França. Favoritíssima a França. O Brasil ficou lá atrás, fez um gol, se segurou do jeito que pôde, né? E aqueles acréscimos lá de 19 minutos, 18, 19 minutos. Eu sofri demais naquele jogo do sábado. Achei que eu ia infartar. Eu sofro muito. E agora teve mais acréscimo, de novo. No jogo contra a Espanha, eu falei, vitória da Espanha, tranquila, campeã do mundo, né? Sei lá, 2-0, 3-0. Aí as meninas entram mordendo, atacando cada bola. A espanhola ia pra bola, as brasileiras iam em cima ali com tudo, babando. A entrega dessas meninas brasileiras, a dedicação, né, é uma coisa assim de dar orgulho mesmo, essa luta do time brasileiro. A Espanha tinha feito um jogo de prorrogação, né, sofreu contra a Colômbia, estava perdendo 2-0, buscou empate no final. Parecia com um pouco de desgaste, e o Brasil soube fazê-las correr um pouco mais. Que a Espanha no tic-tac também no futebol feminino gosta de ficar com a bola, o adversário fica lá atrás, ela domina o jogo e descansa com a bola tocando passes, teve que correr, porque o Brasil fez a Espanha correr. E dessa vez, ao contrário do que o jogo contra a França, a gente teve contra-ataque. E aí essas jogadoras, a goleira nossa espetacular, a Lorena, que é a jogadora do Grêmio, jogadora espetacular, a melhor goleira das Olimpíadas e o grande destaque da seleção brasileira. Mas a Tarciane, zagueira, está fazendo uma Olimpíada extraordinária. E a Gabi Portillo, do Corinthians ali, a nossa atacante, né, que faz diferença. Não foi a Olimpíada da Marta,
ainda e a gente nem sabe. Vai jogar sábado, meio-dia, a final? É justo ela voltar para o time titular? Porque sem ela o Brasil eliminou França e Espanha. É um abacaxi aí para o Arthur resolver, né? Se volta a Marta como titular ou não. Se deixa ela esperando aí para entrar no segundo tempo.